O jogo das eleições no Equador terminou e a direita deu um show. O atual presidente, Daniel Noboa, foi reeleito com uma vantagem de 12 pontos percentuais sobre sua adversária de esquerda, Luísa González, candidata apoiada pelo Foro de São Paulo. Dados da eleição. Pesquisas prévias mostravam um empate técnico entre os dois, mas o resultado final foi 55%, 9% para Noboa contra 44%, 1% para González. A diferença expressiva confirma uma tendência de rejeição à esquerda na América Latina. Um fenômeno que se repete nos países onde as esquerdas governaram nos últimos anos. Tempos de crise, Argentina com Milei, Chile com Cast, Peru com Castillo. E agora, por que não dizer, o Equador com Noboa. Assim como no Brasil em 2022, os institutos de pesquisa subestimaram o eleitorado conservador, algo que se repete em diversos países. No Equador, os conservadores ultrapassaram a marca de 6 milhões de votos. Já a esquerda obteve cerca de 3 milhões de votos, segundo dados preliminares do Contel. A esquerda não reconhece a derrota. No país andino, a candidata de esquerda, Luísa González, a mesma que acusava o Equador de ser um país golpista por ter impedido o ex-presidente de esquerda, Rafael Correa, de concorrer a um novo mandato, não aceitou a derrota. Em um discurso na noite deste domingo 11, González se recusou a reconhecer a vitória de seu oponente, o atual presidente, Daniel Noboa, alegando irregularidades no processo eleitoral. A ex-deputada e ex-ministra de Relações Exteriores do Equador, sob a alegação de que irregularidades anularam os resultados, sem, no entanto, apresentar provas. A história já viu tantas tentativas de golpe de esquerda na América Latina nos últimos tempos que me parece fácil antecipar o roteiro. Olha, eu não quero ser chato, mas a história já viu tantas tentativas de golpe de esquerda na América Latina nos últimos tempos que me parece fácil antecipar o roteiro. Pesquisas enviesadas mostrando cenários favoráveis à esquerda. Derrota nas urnas com margem maior que o previsto. Narrativa de fraude sem evidências, tentando deslegitimar o processo. No Brasil, em 2022, quem questionou as urnas foi taxado de golpista. Agora, no Equador, a esquerda faz exatamente o que acusa a direita de fazer. O que isso significa para o Brasil em 2026? A direita cresce na América Latina. A vitória de Noboa no Equador reforça que a América Latina está se movendo para o centro-direita, com exceções como a Colômbia, mas que podem ser incorporadas ao grupo a qualquer momento, principalmente a Venezuela, a Bolívia e o próprio Peru. A tendência de rejeição à esquerda, aliada à estagnação ou declínio de regimes de esquerda na região, mostra que a direita está no caminho certo para consolidar suas conquistas. A esquerda usará o mesmo roteiro aqui. Em 2022, o Brasil demonstrou que a direita pode vencer eleições presidenciais no país. Rompeu o ciclo de alternância no poder, superando a marca de 28 anos de um partido político no poder. Em 2026, a esquerda brasileira terá um candidato forte para tentar retomar o poder. Lula da Silva, ex-presidente e ex-operário, carismático, articulador, experiente e astuto. Mas a tendência de rejeição à esquerda, tanto no Brasil quanto na América Latina, pode levar o país a uma nova vitória de um candidato de direita. Se a direita vencer em 2026, preparem-se para acusações de golpe, pedidos de recontagem e tentativas de judicialização. O TSE e o STF podem ser usados para barrar a direita. O STF, o Supremo Tribunal Federal, ou o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, podem ser usados para barrar a direita de um eventual triunfo em 2026. Se em 2022 questionar as urnas foi crime, em 2026 a esquerda pode usar o mesmo discurso para contestar uma vitória conservadora. De qualquer forma, a sociedade brasileira precisa estar vigilante para evitar que o lulismo chegue a um acordo com o Foro de São Paulo para controlar as instituições do Estado e dificultar o governo legítimo do país. A hipocrisia da esquerda golpista. A esquerda latino-americana tem um histórico recente de tentativas de golpe. Peru, 2022. Pedro Castillo tentou fechar o Congresso
mas teve o apoio do Legislativo. Bolívia, 2019. Evo Morales fraudou eleições, mas permaneceu no poder. Um massivo levante popular o forçou a deixar a presidência. Venezuela. Maduro mantém-se no poder através de eleições fraudulentas. No Equador, a esquerda repete o discurso de fraude sem provas. A candidata de esquerda, Luísa González, a mesma que acusava o Equador de ser um país golpista por ter impedido o ex-presidente, também de esquerda, Rafael Correa, de concorrer a um novo mandato, não aceitou a derrota. Em um discurso na noite de domingo, 11, González, que era a favorita para o segundo turno, se recusou a reconhecer a vitória de seu oponente, o atual presidente, Daniel Noboa, alegando irregularidades no processo. Não vamos aceitar que nos roubem a vitória. Respeitem o voto da soberania. Respeitem o povo equatoriano, afirmou. Se isso acontecer no Brasil em 2026, será crucial que a sociedade exija transparência e que o respeito à vontade popular seja priorizado. O Brasil não pode ser governado por partidos políticos financiados pelo Foro de São Paulo. A vitória de Noboa no Equador é mais um sinal de que a América Latina está cansada do populismo de esquerda. Se o Brasil seguir essa tendência em 2026, a esquerda tentará deslegitimar o processo. E o STF pode ser usado para interferir, tal como ocorreu em 2022. O ex-presidente Lula da Silva repetiu diversas vezes que se o STF não existisse, o Brasil seria governado por um ditador. Aponta para o alto tribunal para anular as eleições presidenciais. No dia 2 de outubro, Lula da Silva e seus aliados recorreram ao STF para impedir o aplicativo do ex-juiz Sérgio Moro, o mesmo que o condenou em uma das ações da Lava Jato. No recurso, petistas argumentam que Moro, se reeleito senador, poderá, segundo eles, interferir em processos do STF, inclusive o que julga a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, Lula quer impedir a votação do ex-juiz Moro, por temer que Moro possa reverter a decisão que lhe condenou. Lula também recorreu ao STF contra o senador Marcos Duval, argumentando que o parlamentar divulgou um vídeo no YouTube com declarações falsas, segundo o PT, sobre o ex-presidente. Ele disse que eu iria para a cadeia e que meu governo era inconstitucional, diz Lula. No recurso, Lula pede a cassação do diploma do senador, o que o tornaria inelegível. Se a candidatura de Lula da Silva for deferida, será preciso que a sociedade civil organizada assista. A direita, especialmente a bancada bolsonarista no Congresso, exerça pressão sobre o STF e o TSE para garantir o direito de Lula da Silva ser candidato, mesmo que condenado por um juiz natural. Caso contrário, o STF estaria agindo como um verdadeiro tribunal de exceção, impedindo um cidadão de exercer seu direito de votar e ser votado. No final das contas, a solução reside em fortalecer as instituições democráticas, exigir a transparência do processo eleitoral e preparar-se para resistir às narrativas golpistas que tentam minar a legitimidade do regime democrático. A direita avança no Equador. A batalha só está começando. Um abraço.